Oi, gente, tudo bom? Então, hoje, como semana que vem a gente vai ter aquela pausa que a gente conversou na segunda, eu fiz uma mudança no cronograma e para não dar mitose meio separado, eu preferi adiantar a aula de síntese proteica para depois dar mitose e meiose mais assim, tá junto, né? Não ter uma semana de intervalo. Tá bom? Essa aula, ela é tranquila até, é um pouco confusa e tal, mas assim, dá pra ir com calma. E ela cai relativamente, onde ela mais cai é na FUVEST mesmo, tá? No Enem ela não cai muito, nem nos outros vestibulares, tá? Na Unicamp tem mais chance, tá? Mas é bem conteúdo FUVEST, tá bom? Então vamos com calma que a gente chega lá. A matéria de hoje, como o título já fala, é a síntese de proteína. Na imagem do fundo são proteínas, tá? Bom, conceitos importantes que a gente não pode esquecer nessa aula. O que é o DNA? Que a gente já falou. A da função do DNA é armazenar informação genética e é composto por duas fitas em forma de hélice, tá? O conceito de RNA, que é, na verdade, uma fita intermediadora entre o DNA e o mundo externo da célula. O que eu quero dizer com o mundo externo? Tipo, vamos pensar, você tem uma coisa preciosa, que é a sua informação genética. Você vai sair distribuindo? Não. Você vai fazer uma cópia. Que isso quando vocês estavam na escola, certo? Vocês têm que entregar um trabalho importante. Vocês vão ficar passando um trabalho importante, tendo uma cópia só? E se perder, perdeu? Não, né, gente? Hoje em dia a gente salva as coisas na nuvem, para não perder, a gente salva no pendrive, qualquer coisa, só para ter uma cópia de segurança. E o original é o DNA e a cópia é o RNA, tá bom? Temos o ribossomo, que é aquela organela que a gente falou, que está presente no citoplasma com função de sintetizar proteínas. Então, logo se a aula de síntese de proteínas, o ribossomo tem um papel importantíssimo. Lembrando do núcleo, que é uma organela, entre aspas, que armazena o DNA, que é tipo o cérebro da célula, beleza? E aí, quando a gente fala de ribossomo, a gente não pode esquecer da nossa aula maravilhosa de organelas, em que o ribossomo da célula no BBB é a Mari, tá bom? Achei importante relembrar esse conceito. Vamos lá. Continuando no conceitos importantes. Lembrando que a RNA intermedia é a cópia de segurança da célula. E se o DNA é composto por um açúcar, um grupo fosfato e a base dos ácidos nucleicos, o açúcar, o RNA tem a mesma estrutura, com a diferença que o açúcar é a ribose, tá? Também é composto por um grupo fosfato e tem bases nitrogenadas, tá? Mesma coisa. Aí você vai me perguntar pra mim, Mari, como é que ocorre essa síntese de proteína? Vamos lá. A síntese proteica é o mecanismo de produção de proteínas determinado pelo DNA, que acontece em duas fases, beleza? Beleza. O processo acontece no citoplasma das células, envolve ainda RNA, ribossomos, enzimas, aminoácidos, um monte de coisa. Mas cada coisa a gente vai falar, tá? Não vai ser tudo jogado. Entendemos esse processo? Entendemos. Se hidratem, gente. Ninguém quer pedra no rim nesse momento. A primeira etapa é a transcrição. Um exemplo que eu gosto de dar é, vamos pensar que o DNA está inscrito em árabe antigo, bem antigo. Se você der para a gente ler, algum de nós vai ler árabe antigo? Não, a gente não vai. Se tiver alguém que lê árabe já é top. Mas o árabe arcaico, zero chance, gente. Então a gente precisa passar desse árabe acho que é árabe, antigo para o novo, que aí já mais gente conhece as palavras, tá? Então é isso que é a transcrição. É o primeiro passo na expressão gênica, no qual as informações de um gene são usadas para constituir um produto funcional, como uma proteína. Você pega lá a constituição do DNA e você vai precisar transformar em proteína. O objetivo da transcrição é fazer uma cópia desse RNA a partir da sequência de DNA. Para um gene codificador, a cópia de DNA transcrito carrega as informações necessárias. O que é isso? Basicamente, você vai pegar o DNA, que é o árabe antigo, e você vai transcrever para o árabe tradicional. Tipo, você vai pegar as palavras antigas e vai dar um update, sabe? É tipo quando você lê Iracema,
Só que tem muitas palavras muito difíceis que a gente não usa. A gente passará sempre para uma versão atual. Aí você consegue ler. É tipo isso, tá? E aí, como ela ocorre, tá? Vamos pensar na célula como ela ocorre. Antes que essa transcrição ocorra, você precisa expor, ou seja, você precisa mostrar a parte que você precisa, que você quer copiar, tá? Lembrando que o DNA é uma fita dupla, tá? Então, se o DNA é uma fita dupla e eu preciso mostrar uma parte, eu preciso quebrar as pontes de hidrogênio que estão aqui, tá bom? Se eu quebrei as pontes de hidrogênio, eu abro a fita tipo um zíper. Quando a gente abre o zíper, as duas partes não se separam, é a mesma coisa. Aqui eles vão fazer como se abrissem o zíper, só de uma parte, tá? E aí esse zíper vai ser aberto na parte que eles querem copiar. Importante, essa parte aberta é chamada bolha de transcrição, tá? Essa parte é importante. O zíper, a parte aberta do zíper é a bolha de transcrição. Perfeito. Aí, nessa bolha de transcrição, aqui nessa foto, tá? A transcrição, uma das fitas, ela podia usar tanto essa fita como essa. Quando a gente falou na aula passada, vamos só retomar um pouco, que as bases nitrogenadas, elas se combinam. E aí que vem o A, a adenina com a timina e a guanina com a citosina. A com T, C com G. Perfeito, tá? Isso é normal. O que vai acontecer? Numa fita, você vai ter o T, A, C, T, A, G, A, G. Na fita colada com ela, você vai ter o oposto. Então, se eu tenho um T, ele é o A. Se eu tenho um A, é o T. O C é o G, o T é o A. É isso, tá? Eu tenho duas fitas que elas se completam. O A vai ser sempre com T, o C vai ser sempre com G, no DNA, tá? Aí, eu quero fazer uma proteína numa parte aqui do meu DNA, lá da bolha. Que é uma proteína específica, que lá na informação genética vai ter o código, tá? Lembrando que o DNA são um monte de códigos, aí uma parte do DNA, ele sabe onde tá. Tipo, tá no cromossomo 3, numa parte específica, tá? Tipo, é aleatório. O que vai acontecer? Eu quero a proteína tal que tá nessa parte. Vai abrir a bolha de transcrição, ou seja, vai abrir o zíper. Vão ter duas fitas irmãs, corretíssimo. Aí vamos escolher uma das fitas, que vai ser a fita molde, que no caso é essa aqui de baixo, tá? É a fita molde. E aí o RNA vai copiar essa fita molde. Não vai copiar exatamente, ela vai ser a fita, se a fita molde está colada com uma outra, o RNA o transcritor é igual à fita não molde, a fita que sobrou. Por quê? Ó? T com A, C com G, T com A, G com C. Só que lembra que eu falei pra vocês que no DNA é timina e no RNA é uracila, que é uma das poucas diferenças que eu falei na aula passada? É a mesma coisa, tá, gente? A seria com T, só que no RNA é U. Então é A com U, T vai ser com A com U, tá? Então aqui A, U, G, A, U, C, U, aqui era A, T, G, A, T, C, T. Mesma coisa, gente. O produto vai ser... o produto de RNA complementar à fita molde é quase idêntico à outra fita. Quase idêntico. Esse aqui vai ser sempre quase. Tirando que onde é T vai ser U. É a mesma coisa. Porque ele copiou essa fita, beleza? Igualzinho. Aí vocês vão perguntar pra mim, Mari, mas esse RNA ele começa da onde? Do zero? Não, gente. O RNA começa numa sequência específica, que é o sítio de iniciação. É tipo, quando você vai estacionar, é tipo um farol, sabe? Você tem a faixa para atravessar. Você pode atravessar em qualquer parte da rua? Pode, mas você tem um lugar lá para atravessar, que é o sinalizado. É a mesma coisa. O local que vai começar essa transcrição é por uma série de nucleotídeos, que é o sítio de iniciação, que nesse caso aqui é o T, tá? Aí, quem é que vai fazer essa transcrição de passar de DNA para RNA? É graças a uma enzima,
que o nome dela é RNA polimerase, tá? São essas enzimas que vão transcrever o DNA, ajudar na transcrição de DNA para RNA, tá? Ela constrói uma nova molécula de RNA através do pareamento de bases. É aquilo que eu expliquei no slide anterior. Se tiver um C aqui, vem um G, igualzinho. Ela vai fazendo pareamento. Aí eu falei para vocês que o sítio de iniciação, ele depende de uma sequência de nucleotídeos. E aí, esse sítio de iniciação também pode ser chamado de região promotora, de promove o início da polimerase, tá? Esses dois nomes, gente, vocês podem encontrar em questão, por isso que eu tô dando, tá? Aqui a gente tem uma sequência promotora. E por que eu coloquei essa foto? Para mostrar para vocês que a região promotora é relativamente longa, tá? Que não é tipo três bases, porque senão seria muito fácil. É uma região inteira que é a região promotora. Então vem a região promotora e aqui no start point é o sítio de iniciação, que é onde a enzima RNA polimerase vai se conectar, tá? Então, retomando, antes do sítio de iniciação vem a região promotora, churum, tá? E depois vem o sítio de iniciação, que é onde o RNA vai começar a transcrever, beleza? Muitos promotores eucarióticos possuem uma sequência chamada de Tata Box. Eu gosto desse nome. O que é esse Tata Box? É um monte de gene, que é um monte de A com T. E aí que eles sabem que tem um monte de A com T, é ali que eles sabem que é a chave para ser do sítio promotor. É isso, tá, gente? A Tata Box é isso. Super simples, tem um nome difícil, tem. Só para vocês saberem. Que pode ser que caia. Esse conhecimento é essencial para vocês saberem? Não. É muito mais importante. Nossa, muito mais importante foi um assassinato em língua portuguesa. É muito importante, ou o mais importante é vocês saberem da região promotora e do sítio de iniciação. Tá? O Data Box é apenas um conhecimento que vocês podem esbanjar aí. Uma vez que a RNA polimerase está na posição do promotor, que ela lá naquela sequência de DNA, o próximo passo da transcrição é o alongamento. O alongamento é a fase que a sequência de RNA fica mais longa, ou seja, tem lá a região promotora, eles vão começar a colar as fitinhas, as bases nitrogenadas. Esse é o alongamento, porque ele está se alongando, ou seja, aumentando de tamanho, tá bom? Durante o alongamento, a RNA polimerase caminha ao longo de uma fita, conhecido como a fita molde. Para cada nucleotídeo, a RNA polimerase adiciona um nucleotídeo. É como um quebra-cabeça. Chegou no G, vai pro C. No A, pro T. Mesma coisa, eles vão rodando a fita. Aqui, ó, bolha. E aqui é a RNA polimerase. Ele vai sendo adicionando aqui. Aí vocês vão perguntar pra mim, mas Mari, isso não acaba nunca? Não, gente, se tem um ponto de início, tem um ponto final, né? Nosso corpo é incrível. Ela vai continuar transcrevendo até encontrar os sinais para parar. O processo de término é chamado de terminação e isso acontece uma vez que a DNA polimerase transcreve uma sequência como terminadora. Tá? É o mesmo princípio da sequência promotora. Aqui, ó. E aí, gente, vai vir... Esse conceito ele é um pouco abstrato. Eu entendo completamente, porque eu também tive muita dificuldade de entender. Mas, uma vez que a gente entende, fica de boa, tá? É que eu sei que essas aulas são muitos nomes difíceis. Por isso que eu coloquei agora. O transcrito de um gene codificador é chamado de pré-RNA. Aí, o que é esse pré-RNA? O RNA não transcreveu toda a fita do DNA? Transcreveu tudo. É tipo, você leu todo o livro de Iracema, todo. Aí você precisa passar para o português atual. Só que você quer passar para o português atual e você quer fazer umas edições. Tipo vídeo de youtuber. Nossa, eu confundi dois conceitos completamente diferentes, mas tudo bem. O vídeo que a gente grava,
ou vídeo do YouTube, a gente faz umas edições antes, correto? Então, eu tô fazendo esse vídeo agora, eu não vou colocar direto no YouTube, eu mando pra Nath, a Nath vai colocar aquela intro, vai cortar alguma coisa ou outra que estiver péssima e faz o upload. É a mesma coisa. A gente vai ter esse pré-RNA, que é o material bruto dessa transcrição do DNA, que é aqui, é o material bruto, sem edição. E aí ele vai passar por um processo de edição, tá? Que é o chamado splicing, que é do inglês, tá? Splicing, que seriam cortes. Então, o que é isso? Traduzindo. Vão ter partes desse RNA que são úteis. Tipo, pô, isso aí faz muita diferença e tal. E são partes que são inúteis. E por que existem essas partes inúteis? Para evitar perda, porque se for tudo útil, primeiro que se perder alguma coisa, ferrou de vez. E depois, gente, o DNA ia se confundir todo. Então é bom que tenham partes inúteis. Porque depois ele vai ser editado, então tá tudo bem. Beleza? E aí, gente, é que entra o conceito de exons e introns. Eu sei, isso cai, tá? Eu juro por Deus que cai. Temos os introns aqui, que são os branquinhos, e os exons. Os introns são as partes de enrolação. Os exons são as partes úteis. Então, no processo de splicing, que é o processo de edição, eles vão cortar fora o branquinho, os introns, e vai ficar só o exon. O exon é a parte do RNA, é o RNA que vai vazar do núcleo, tá? É o RNA que é útil, beleza? Eu sei, gente, é um pouco complicado. E qual é o nome desse RNA útil? RNA mensageiro. Porque ele é um mensageiro que vai até o ribossomo, que vai produzir proteínas. Vamos respirar um pouco? Vamos. Eu sei, essa aula é um pouquinho abstrata. Aí vocês vão falar, Mariana, tudo isso acontece o tempo inteiro, não tem uma folga? Não, gente, isso não é uma folga, tá? Nem todo material genético é transcrito full time, porque senão a célula tem uma intensa atividade metabólica. É bem questão de tipo necessidade. Tipo, eu tô precisando sintetizar proteína, aminoácido tal. Ah, vou no gene tal. É isso. Que nem quando você vai fazer compra no mercado. Você não compra tudo o tempo inteiro, toda hora. Você vai comprando conforme sua necessidade. As células cuidadosamente regulam a transcrição, transcrevendo apenas os genes para a produção necessários. Aqui, ó. Aqui, tipo, o gene 3, ele é muito mais transcrito que o 1 e o 2. O 4, coitado, nem é transcrito. É esse princípio, tá? Aí, gente, a gente já passou lá, quando eu falei do árabe arcaico pro árabe atual, o árabe moderno. Aí agora, gente, a gente precisa fazer essa tradução do árabe para o português. E qual é o nome disso? Tradução ou translate. A tradução ocorre dentro das estruturas chamadas ribossomos, tá? Os quais são feitos de RNA e proteína. Ribossomos organizam a tradução e catalisam a reação que une os aminoácidos. Quem é o ribossomo? A Mari do BBB. Exatamente, galera. Eu falei que ela era importante? Pois é. Então, o que acontece na tradução? Durante a tradução, as duas subunidades juntam-se ao redor de uma molécula de RNA. Vamos lá. Isso aqui, gente, é o ribossomo. Eu não me recordo se eu falei pra vocês na aula de organelas que o ribossomo é tipo o Baymax. Eu acho que o ribossomo que é tipo um Baymax. Porque a gente tem duas unidades. O Baymax não tem uma cabecinha ou um corpo gigante? É isso. O ribossomo tem a subunidade maior, que é essa parte aqui, e a subunidade menor. Tá bom? O ribossomo se move à frente pelo RNA códon a códon, conforme lê o que traduz em um polipeptídeo. Aqui, gente, a gente vai ter uma imagem que vocês vão entender melhor. Que essa imagem é um pouco complicada. O RNA transportador é um tipo especial de molécula de RNA. Seu trabalho é parear um código de RNA mensageiro com o aminoácido que ele codifica. Você pode imaginar como uma ponte molecular entre os dois. É tipo isso. Ele vai... Vamos chegar lá na foto. Pera aí, eu vou chegar na foto e aí depois eu volto. Tem um vídeo que eu não vou poder colocar na videoaula, óbvio, mas vocês vão precisar ver. Por quê? Pra vocês entenderem. Aqui, deixa eu achar a imagem... Pode ser aqui, a imagem 1.
Aqui é o primeiro pote, é o primeiro, o que acontece? Aqui fora vai ter um RNA transportador. O que esse RNA transportador vai fazer? Ele vai colocar isso aqui. Esse aqui é o que vai ler. Isso, o RNA transportador, ele vai trazer a parte branquinha, tá vendo aqui, ó, pra cima. Ele vai trazer do tipo, ele é tipo você tá montando um quebra-cabeça e você precisa de uma parte. De uma peça específica. Você vai falar, ô transportador, busca lá a peça. Aí ele vai buscar pra você. É isso. O nome já diz bastante coisa. O RNA transportador se liga ao RNA mensageiro dentro de uma estrutura de RNA, chamada ribossomo. À medida que os RNA transportadores preenchem compartimentos ribossomos que ligam aos códons, seus aminoácidos são adicionados à cadeia crescente. O produto final, um polipeptídico da sequência de aminoácidos, reflete a sequência de códons. É isso, gente. Aqui é o RNA mensageiro que vai lá para o ribossomo. E aí é importante, a cada 3 bases nitrogenadas sai um aminoácido, tá bom? E tem alguns que são códigos de parada. O primeiro RNA transportador de metionina começa um compartimento no meio, chamado sítio P. Aí que agora vai fazer o sentido para vocês. Tem 3 sítios. Na imagem aqui que eu mostrei, são 3 sítios, tá? O E, o P e o A. Por isso que eu dei aquela bugada. O P é quando o RNA transportador vai chegar aqui e vai se conectar, tá bom? Volta aqui. Ao lado, um novo códon é exposto em outro compartimento, chamado de sítio A. O A será o desembarque para o próximo RNA-T, aquele cujo anticódon é correspondente. Uma vez que o RNA-T se correspondente desembarca no sítio A, a hora da ação é a formação da ligação peptídica. Então, vamos lá. Primeiro chegou a fitazinha, ligou o P. Aí o P vai pegar... Perdão, aqui. O P vai pegar o aminoácido, certo? Aí aqui temos o aminoácido. Aí o A vai se ligar aqui. Aí o A vai falar, opa, achei, o transportador vai achar a peça do A. Aí a peça do A vai mandar aqui pro P. Aí o P, vocês estão vendo aqui no A tá completo? Então, aí esse aqui, esse que tá aqui, esse aminoácido, vai voltar pro P e ele vai embora. A foto claramente não tá ajudando. Vou explicar aqui. O que acontece, gente? Vamos pensar numa roda, tá? É uma roda. Então, eles vão girar. Então, eu tenho o sítio P aqui na minha mão, o A e o E. O P entrou, peguei um aminoácido. Ele vai pro A, que é o próximo. Esse transcritor que estava no P, ele vai vazar, depois que for lido e for pro A. Ele vazou, aí vai andando. Tipo, esse RNA transportador, ele vai andando, só que ele não anda, ele gira, porque é uma estrutura 3D. Ele gira e aí ele continua, tá? Tá, essa explicação não ficou muito boa, gente, mas eu preciso que vocês vejam um vídeo. Vocês realmente precisam ver esse vídeo, porque senão eu não consigo fazer em 3D. Mas é tipo, eles vão girando. Esse P e A, eles estão dentro do ribossomo e eles giram. Pra quê? Pra ficar mais fácil do que o ribossomo ir andando pela fileira. Eles só vão girando, aqui vai subindo e vai saindo o aminoácido quando chegar no sítio de parada. É isso. E até que chega na parte da terminação. Tá? Ela tem início quando um códon de parada entra no ribossomo, que provoca uma série de eventos. O DNA é transcrito pelo RNA mensageiro, depois a informação é traduzida pelos ribossomos e pelo RNA transportador, que transporta os aminoácidos. É isso. São 3 RNAs, o mensageiro, que é aquele que vai sair do núcleo para ir para o ribossomo, o RNA transportador, que é aquele que pega o aminoácido, e o RNA ribossômico, que está no ribossomo. E aí, na aula passada eu falei para vocês dos aminoácidos, que tem os essenciais e os não essenciais. Os não essenciais são aqueles que a gente produz e não precisa. E os essenciais são os que a gente tem que comer, senão faz falta.
Lembrando que aqui pela tabela, a gente só tem 20 tipos de aminoácido, tá? E o que isso quer dizer? Que cada aminoácido tem uma variável, um monte de combinação. Tipo, é que eu não sei nenhum de cabeça, tá? Mas a metionina pode ser CCG, ou CGC, ou ATG, entende? Ela tem uma variável de combinação e vocês vão decorar todos? Não, porque quando é pergunta que nem vai ter agora, eles dão, tá? Então, vou falar a metionina que pode ser obtida pelas combinações tal, 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 tal. Esse você vai conseguir fazer. Aqui são os vídeos, tá? Eu vou fazer um post no Facebook com esses vídeos. Vamos lá para as perguntas. Vamos água. Questão da FUVEST. No processo de síntese de certas proteínas, os RNAs transportadores responsáveis pela adição dos aminoácidos serina, asparagina e glutamina a um segmento de cadeia polipeptídicas tinham os anticódons UCA, UUA e GUC, respectivamente. No gene que codifica essas proteínas, as sequências de bases correspondentes a esses aminoácidos é UCA, UUA, GUC, AGT, AAT, CAG, AGU, AAU, CAG, TCA, TTA, GTC, TG, TTTT, CTG. O que eu posso dar de dica para vocês? Normalmente eu faria esse exercício numa lousa, mas eu não tenho. Vocês vão escrever o RNA transportador, é aquele que está lá no ribossomo, tá bom? Vocês vão escrever essa sequência, UCA, UUA e GUC. Aí o que vai virar isso? Quem vem antes do RNA mensageiro, RNA transportador ou RNA mensageiro? Aí vocês vão falar, tá, o RNA mensageiro qual é? Aí vocês vão escrever o RNA mensageiro. Aí lembrando que o RNA mensageiro veio de uma fita de DNA, que é essa a pergunta. Qual é a fita de DNA responsável por isso aí? Aí você vai escrever que vai dar a letra D. Que nada mais é do que esse aqui substituindo o U por T. Porque lembra, o DNA vai fazer o inverso no RNA mensageiro. E o RNA transportador nada mais é do que o inverso do RNA mensageiro, que é igual ao DNA, só que em vez de ter U. Gente, de verdade, muita gente, toda vez que eu dou essa questão, alguém erra. Porque é muito confuso. Por isso vocês vão saber de síntese de proteína. Vocês vão entender o processo da síntese para falar, o RNA transportador onde é mesmo? Tal. Aí vocês conseguem fazer o caminho para trás ou para frente. E aí vocês não erram mais questão assim, beleza? O processo de síntese de proteínas é denominado de tradução e se baseia na união de aminoácidos assim de se formar uma proteína. Qual tipo de RNA está envolvido no processo? RNA mensageiro e RNA transportador? Apenas RNA mensageiro e ribossômico? Gente, a tradução, tá? A RNA transportador ribossômico, RNA mensageiro transportador ribossômico, nenhum tipo de RNA. Vamos lá? D. É o processo de síntese de proteínas. É isso. Porque lembra, gente, a tradução não é a transcrição. A tradução é a segunda parte que depende lá do ribossomo. Precisa do RNA mensageiro chegar, o transportador do ribossômico para poder rodar o ribossomo. Assinale a alternativa correta a respeito do processo de síntese proteica. Para sintetizar as moléculas de diferentes proteínas, é necessário que diferentes ribossomos percorram a mesma fita de RNA mensageiro. Não. Se todo o processo de transcrição for impedido em uma célula, a tradução não será afetada. Vai ser afetada, gente. É uma sequência de base que é a sequência de base no RNA transportador que denomina a sequência de aminoácidos em uma proteína. Se houver a substituição de uma base nitrogenada no DNA, nem sempre a proteína resultante será diferente.
A sequência de aminoácidos determina a função de uma proteína, mas não tem relação com a sua forma. Errado, gente. Forma e função tem muita relação, tá? Lembra da célula? Basicamente tudo no corpo, toda forma no corpo tem a ver com a sua função. E a letra D, lembra que eu falei que a gente tem só 20 tipos de aminoácidos e um monte de combinação possível de base nitrogenada? É isso, gente. Às vezes acontece lá uns bug, e aí uma base nitrogenada é trocada, invertida, e às vezes não dá ruim, ou às vezes dá muito ruim, tá? Tem muitas doenças autoimunes, não, tem muitas doenças genéticas que acontece esse problema de uma substituição de uma base nitrogenada, que é quando acontece a síntese de proteína, acontece um caos, e tem gente que tem essa mutação, tá tudo bem, porque não mudou o tipo de aminoácido que vai gerar no final. Mas, gente, conforme eu falei, aminoácido não. Proteína é tudo na vida. Então, essa aula é muito importante, de verdade. Semana que vem eu ainda tô vendo o horário que eu vou participar da live. E aí eu aviso vocês, tá? Vocês podem tirar dúvida dessa matéria, por favor, tirem. Tá bom? Foi um prazer. Beijos. Vejo vocês semana que vem.